E aí? Hoje eu quero falar um pouco sobre o quanto as coisas são contraintuitivas dentro da política. Eu sinto uma dificuldade muito grande quando eu vou conversar certas coisas, como por exemplo agora o presidente que ganhou as eleições foi o Lula. E quando eu vou dizer para as pessoas que ele não é tudo isso que elas estão pensando, é muito difícil. Porque, em contraste com o Bolsonaro, com a estética, principalmente a estética fascista, né, com esse governo fascistoide do Bolsonaro, fica muito fácil enxergar o Lula como um salvador. Então ele tem uma imagem, só que essa imagem, muitas vezes ela não condiz, né, com o que ele é. Que tem as coisas que ele fez, que as pessoas sempre enxergam o lado bom, né, quem é a favor, quem votou nele, obviamente viu o que ele tem de bom. Mas é difícil ver o que ele tem de ruim. E é aí que entra a questão das coisas serem contraintuitivas dentro da política. Vou usar um exemplo. O Obama ganhou o Nobel da Paz. Só que ele foi o único presidente dos Estados Unidos que bombardeou durante todo o governo dele, que fez guerra, né? Durante todo o governo dele, todo o mandato, não teve um dia sem guerra. Então ele foi o presidente mais belicoso dos Estados Unidos. É contraintuitivo alguém que ganhou o Nobel, como assim, né? Mas e o Bush? O Bush teve 2 meses no começo do governo dele, ele não estava em guerra. Então é muito contraintuitivo a gente pensar nisso. Mas o fato está aí. Contra os fatos não adianta a gente bater cabeça. Não adianta a gente ficar aqui fantasiando, porque a estética é uma, a realidade é outra. E com Lula não é diferente. Não é diferente. Então, eu acho muito importante que a gente analise os fatos além da aparência. A aparência ela é que nem um comercial de um sanduíche, vamos supor, de um McDonald's. Você olha aquele comercial e é um sanduíche bonito, bem montado, só que aquilo lá é tudo uma maquiagem, a gente sabe, todo mundo já viu como que é feita essas fotos de sanduíche. Que muitas vezes é pintado com tinta, um negócio que nem é para comer. Aí você olha aquilo, né, a pessoa olha aquilo, a pessoa sente água na boca, o público-alvo daquela propaganda, né, sente água na boca, vai lá, compra aquele sanduíche, abre, não encontra aquele sanduíche que ela havia comprado, né, não encontra aquilo que ela comprou, e mesmo assim ela come e gosta. Eis aí a política representativa, ela é isso. Nós somos público-alvo de políticos como Lula, de políticos que falam sobre justiça social. Nós que temos sede de justiça social, nós somos o público-alvo desses políticos. Então há de se tomar muito cuidado. Há da gente perceber, né, prestar atenção no que as práticas. E eu vou citar aqui alguns exemplos das práticas do Lula e do PT. Ele foi um presidente que aumentou consideravelmente, multiplicou o número de pessoas negras mortas nas periferias, de jovens negros mortos, multiplicou o número no governo dele. 2 vezes. 4 vezes foi o número de pessoas presas, de encarceramento. Foi um encarceramento em massa, que aumentou. O encarceramento com relação aos governos anteriores. Aumentou em 4 vezes no governo do Lula. Alguém que está falando de justiça social, mas como assim? Nós tivemos também um aumento nas neopentecostais, mas como assim? Esse cara que fala, né, o Estado laico, essa galera do Estado laico que votou nele, como que isso acontece? Aumentou as neopentecostais, criando uma base, inclusive, para o bolsonarismo. Lei antiterrorismo, foi ele que foi o governo PT que assinou. Banco de dados contra movimentos sociais, mas não são justamente os movimentos sociais que estão aí pela justiça social? Como que ele faz? Como que o cara me faz um banco de dados com relação para perseguir mesmo os movimentos sociais, para monitorar junto com a ABIN? Como que o cara faz um negócio desse? Contraintuitivo pra caralho, né? Não é? Você sabia disso? Porque essas coisas, quando eu conto para as pessoas, às vezes elas nem acreditam. Tem coisa que eu preciso guardar em algum lugar para mostrar para a pessoa, porque parece que eu estou mentindo, porque é muito contraintuitivo. Isso porque eu poderia falar, eu não quero estender muito o vídeo, poderia falar sobre muitas outras coisas. Teve tanque de guerra que subiu favela para manter a Copa do Mundo, para se fazer a Copa do Mundo. Um tanque de guerra, feche os olhos e imagine. Hoje, durante a noite, você recebe agora, né? Durante a noite acontece uma ação militar e você recebe a notícia amanhã de manhã de que o Bolsonaro mandou um tanque de guerra para uma favela. O que você vai pensar, cara? O que você vai pensar? E por que esse pensamento é diferente quando é com um político que tem uma estética diferente? Você percebe como a coisa é estética?
E a estética, ela não deve nos interessar a estética. O que deve nos interessar é a prática. O que nos interessa, como pessoas que querem justiça social, deve ser a prática. Então, quando a gente olhar para os políticos, vamos olhar para as práticas. E as práticas do Lula, para mim, são muito contraintuitivas, né? São muito avessas à imagem que ele passa. Inclusive, durante o governo do PT, houveram presos políticos. 13 presos políticos. 13 anarquistas presos. Pessoas como Camila Jordan, que escreveu o livro de 2013, esqueci o nome do livro, mas fala sobre as ruas de 2013, que foi presa em 2014 nos protestos contra a Copa. Ela é uma professora universitária, filósofa. Não estamos falando aqui nem de uma pessoa da periferia que foi presa. Imagine o que não aconteceu na periferia. Bom, tá aí, né? Tá aí os números que eu trouxe sobre o aumento de mortes, aumento de encarceramento, né? Então é isso. As coisas, as benfeitorias, muitas vezes elas foram pagas com sangue. Então a gente tem que observar as práticas. Não adianta ter essa casca de não violência, de coisa pacífica, essa coisa de quando fala alguma besteira, fica mais em off, né? Não é um cara que chega se mostrando um fascistoide que nem o Bolsonaro. Não é por isso que o cara é bonzinho, não, galera. Vamos observar as práticas, o que está acontecendo na prática. Porque a gente não vive de aparência na política. O que conta é a prática. O que vai contar é o que ele está fazendo. Porque pouco importa se ele parece um cara não violento para quem foi preso, para quem foi morto, né? Inclusive, um outro dado interessante é que os governos petistas, foram os que menos demarcaram terras indígenas com relação aos antecessores. Outro dado muito contraintuitivo, certo? E quando eu falo isso, parece que entra por aqui e sai por aqui no ouvido das pessoas, porque eu acho que elas não acreditam em mim. Né? Eu acho que não acreditam. Pesquisem, não acreditem mesmo, mas pesquisem. É isso. Vamos observar as práticas.